Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que para muitos de nós traz memórias de alguma ansiedade escolar, a matemática. Sem dúvida. E vamos explorar como é que se pode ensinar algo que parece tão rígido de uma forma, bem, inesperada e até, quem sabe, divertida. E para isso, temos em mãos duas fontes que, olha, à primeira vista não podiam ser mais diferentes. Estão em extremos opostos do espectro. Exatamente. Por um lado, temos um vídeo super curto, cheio de imaginação, do canal de YouTube CSI Matemática, Cálculo sob Investigação, do autor Sérgio Machado. Certo? E do outro, uma fonte com um ar muito mais sério, institucional. É um artigo da Direção-Geral de Educação, a DGE, com o título A Matemática como Ferramenta Pedagógica. Portanto, temos um criador independente a fazer um conto de fadas no YouTube, Isso. contra um documento oficial do sistema de ensino. O confronto parece inevitável. Ou então, se calhar, não é um confronto. Se calhar é uma convergência. E a nossa missão hoje é precisamente essa. É perceber como é que estas duas abordagens, uma que nasce, pronto, da criatividade e outra que vem da orientação formal, estão, na verdade, a tentar resolver o mesmo problema. Como é que se torna um caso notável em algo verdadeiramente notável para quem está a aprender? Gosto dessa forma de colocar a questão. Ok, então vamos lá desconstruir isto. Vamos começar pela peça talvez mais improvável, que é o vídeo. Chama-se A Notável História de um Caso Notável. Um bom título, já agora. Sim, e propõe-se a explicar o quadrado do binómio, a famosa fórmula A plus B ao quadrado, usando um conto de fadas. E, bem, tenho de admitir que quando vi isto pela primeira vez, tive de parar e rir um bocado. Acredito que sim. A ideia de transformar os termos A e B num casal de realeza é tão absurda e ao mesmo tempo tão perfeita, desarma-te completamente. Quebra logo aquela barreira de intimidação que a álgebra muitas vezes cria, não é? Completamente. E a história é super simples, dura menos de um minuto. Era uma vez a princesa Bi Ok, e o príncipe Nomial. claro. Naturalmente, eles juntam-se num binómio. Vão viver para uma casa ao quadrado e, com o tempo, tanto a princesa como o príncipe ficam ao quadrado. Faz sentido. A família cresce e eles têm dois filhos, um igual à mãe e outro igual ao pai. Uma família real muito bem estruturada. E o vídeo fecha com outro trocadilho final, que é o remate. O quadrado de binómio era mesmo um caso notável. E pronto, é esta pequena narrativa que serve de ferramenta para memorizar a fórmula. O que é fascinante aqui para mim é o processo de tradução. Tradução, sim. No fundo, o que Sérgio Machado está a fazer é traduzir matematiquês para linguagem de gente. Está a pegar numa coisa que parece um código indecifrável para muitos. Sim, o A mais B ao quadrado igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Exato. E a transformá-la numa história que qualquer pessoa consegue seguir. É brilhante. E a descodificação é quase imediata, não é? A princesa Bi e o príncipe Nomial são os nossos termos A e B. A casa ao quadrado é a própria operação de elevar ao quadrado. Certo. A princesa e o príncipe ao quadrado são, claro, o A ao quadrado e o B ao quadrado. Até aqui a metáfora é quase literal. É verdade. Mas a parte dos dois filhos, Ah, sim? é aí que a analogia se torna mais poética e, temos de admitir, menos precisa. E é aí que a discussão fica interessante. Sim. Matematicamente, a história diz que tiveram dois filhos. Um igual à mãe, outro igual ao pai. Isto é uma licença poética para representar o termo que falta. O 2AB. Certo, porque não é uma representação visual tão direta como as outras partes. É mais uma pista para a memória. Lembrem-se que no fim há dois filhos, o que nos recorda o 2 e a interação entre os pais, o A e o B. Exato. Mas isto levanta uma questão. Não corremos o risco de os alunos saberem a história de cor, mas continuarem sem perceber a lógica por trás do 2AB? Essa é a crítica clássica a este tipo de abordagem. E é uma pergunta muito pertinente. Onde é que traçamos a linha entre um truque de memória e a compreensão profunda? Exato. Eu diria que o criador do vídeo fez aqui uma escolha deliberada. Sacrificou um pouco da precisão literal. Uhum. É em favor de uma imagem narrativa muito mais forte. Para um aluno que está a ver isto pela primeira vez, a imagem dos dois filhos é infinitamente mais fácil de reter do que a abstração de o dobro do produto do primeiro pelo segundo. Portanto, a história funciona como um andaime cognitivo. Perfeito, um andaime. Um andaime que, imagina, é para ser retirado mais tarde.
A história ajuda a memorizar a fórmula, mas não substitui a explicação de porquê que a fórmula funciona. Exatamente. A narrativa não é o fim da linha, é a porta de entrada. Depois de o aluno ter esta estrutura mental, o professor pode entrar e dizer: Ok, agora que já conhecem a família real, vamos ver de onde vêm os dois filhos. E aí pode mostrar a parte geométrica, por exemplo. Lá está, pode mostrar a prova geométrica com o quadrado de lado A mais B, e aí os alunos veem visualmente os dois retângulos de área AB. A história torna a explicação formal muito menos intimidante, porque o resultado final já é familiar. Mas olha, esta ideia de contar histórias para ensinar álgebra, por mais genial que seja, pode parecer algo marginal, um truque de um criador de conteúdo. A minha pergunta é, será que isto tem algum eco no ensino formal? Sim, essa é a pergunta-chave. Existe alguma ponte entre este tipo de criatividade e o que as instituições, como a Direção-Geral de Educação, pensam sobre o assunto? E essa pergunta leva-nos direitinhos à nossa segunda fonte, porque a resposta, surpreendentemente, é sim, e essa ponte está implícita logo no título do artigo da DGE. A matemática como ferramenta pedagógica? Exato. É um título que parece bastante burocrático, não é? Mas se pensarmos bem, encerra uma ideia poderosa. Não diz a matemática como conjunto de conteúdos, mas sim como ferramenta. Precisamente. E o artigo vai muito além do título. Ele defende que, para combater a ansiedade e a dificuldade na aprendizagem, é crucial usar a matemática de formas que façam sentido para os alunos. Certo. E menciona especificamente a importância de criar contextos narrativos e de usar modelos mnemónicos, ou seja, em linguagem de gente, usar histórias e truques de memória para tornar as coisas mais fáceis de processar. Então estás a dizer que a DGE está, no seu jargão técnico, a defender exatamente o que o vídeo da Princesa Bi está a fazer na prática. Nem mais. É isso mesmo. O vídeo não é apenas um exemplo engraçado. É a aplicação direta da teoria pedagógica que a própria DGE promove. E é incrível. O artigo fala também da necessidade de ligar a matemática a outras áreas, de a tornar interdisciplinar e de usar ferramentas digitais. Bem, o que é um canal de YouTube, se não uma ferramenta digital a ligar a matemática à arte de contar histórias? Isso muda completamente a perspectiva. De repente, o vídeo do CSI Matemática deixa de ser uma curiosidade isolada Sim, e passa a ser um caso de estudo daquilo que a pedagogia moderna defende. exatamente. O que estamos a ver aqui é um princípio fundamental da aprendizagem a acontecer em tempo real. A DGE, no seu papel institucional, está a reconhecer a necessidade de novas ferramentas e a desenhar o mapa teórico. Uhum. O Sérgio Machado, como criador e professor, está no terreno a construir uma dessas ferramentas, a desbravar o caminho. A verdadeira lição é que a inovação no ensino muitas vezes não espera pela autorização. Ela nasce da necessidade e da criatividade. E depois, com sorte, é validada e enquadrada pelo sistema. Com sorte, lá está. Então, o que é que tudo isto significa na prática para quem está a aprender? Se um estudante está em casa a tentar preparar-se para um teste, como é que esta convergência o afeta? Bem, o impacto mais direto é a diversidade de recursos. Significa que já não há um caminho único para a compreensão. Claro. Eu lembro-me perfeitamente de estar no 9º ano a olhar para os casos notáveis e a pensar que era apenas um código que tinha de decorar. A única ferramenta que eu tinha era a repetição. Eu também. E para um certo tipo de aluno, se calhar aquele que já pensa de forma mais abstrata, a história da princesa pode parecer infantil, uma distração. Sem dúvida. Essa pessoa talvez prefira ir direto à prova algébrica. E isso é perfeitamente legítimo. Claro que sim. Mas para outro aluno, e se calhar para a maioria, aquele que olha para A mais B ao quadrado e só vê símbolos sem sentido. Esta história pode ser o tal momento A. Hum? É o clique que desmistifica o conceito. E o mais importante, imagino eu, é que a validação institucional por parte da DGE encoraja os professores a trazerem estas ferramentas para a sala de aula, a legitimá-las. Exatamente. Deixa de ser, olhem, vi um vídeo engraçado na net e passa a ser, vamos usar uma estratégia pedagógica válida. Isso leva-me a pensar numa mudança de paradigma maior. Soma uma transição de ver a matemática como um museu, onde as fórmulas são artefactos intocáveis, Sim, para serem admirados à distância. para a ver como uma oficina, onde as fórmulas são ferramentas que usamos para construir coisas. Mas esta abordagem não corre o risco de perder o rigor? Essa é uma tensão saudável e necessária. Há quem defenda que a beleza da matemática está precisamente na sua pureza abstrata.
não em contos de fadas. E está, o rigor é fundamental, mas a questão é, como é que chegamos lá? A pureza abstrata é o cume da montanha. Ninguém começa a escalada pelo topo. Certo. Precisamos de um trilho, de cordas, de pontos de apoio. Abordagens como o do vídeo são esse equipamento de escalada. Elas não diminuem a beleza do cume. Pelo contrário, tornam-no acessível a mais pessoas. E essa ideia de acessibilidade e de exploração está no próprio nome do canal, não está? Exatamente. O canal chama-se CSI Matemática, Cálculo sob Investigação. CSI. Este nome é uma declaração de intenções. Transforma a matemática de um conjunto de respostas a memorizar num mistério a resolver. Evoca a imagem de detetives a seguir pistas. E uma história como a da Princesa Bee e do Príncipe Nomial é isso mesmo. É uma primeira pista. É o primeiro fio de um novelo que nos convida a puxar para ver onde vai dar. Muda completamente a atitude do aluno de tenho de decorar isto para deixe-me ver qual é a história por trás disto. É muito mais poderoso. Ao juntarmos as peças, o que emerge é um ecossistema educativo em plena evolução. Temos a criatividade que nasce em plataformas abertas como o YouTube A abordagem bottom-up, de baixo para cima, e é encontrar-se, talvez a meio caminho, com o discurso pedagógico formal das instituições. é um ecossistema que reconhece que o conhecimento já não flui apenas de cima para baixo, do sistema para o professor e para o aluno. Flui de forma horizontal, de criador para aprendiz e, por vezes, como vimos, até de baixo para cima, com as práticas do terreno a influenciarem a teoria. E a matemática, que tantas vezes vimos como a mais rígida e imutável das disciplinas, revela-se aqui um campo de testes incrivelmente fértil para esta nova forma de pensar a educação. O que, paradoxalmente, faz todo o sentido. É precisamente por os seus conceitos serem tão abstratos que a necessidade de encontrar metáforas, histórias e representações concretas se torna ainda mais urgente. Bem, o que nos deixa com uma reflexão final para levar connosco. Se um conceito matemático que parece tão árido como o quadrado de um binómio pode ser transformado num conto de fadas, que outras áreas do conhecimento que consideramos difíceis ou secas poderiam ser reinventadas com uma dose de criatividade e narrativa? Boa pergunta. Onde mais se escondem histórias à espera de ser contadas? Nos números, nas fórmulas, nos dados e nas leis que nos rodeiam. Fica a reflexão.